Você não é 100% racional como você acha que você é. Talvez você tenha lapsos de racionalidade, mas você é um ser emocional. E nesse vídeo eu vou te explicar as funções das emoções na nossa vida. E principalmente aquelas que mais nos atrapalham. Mas no fundo, elas estão nos protegendo. Que na verdade é a raiva, a tristeza e o medo. Eu vou te explicar, tintim por tintim, do que você pode fazer para mudar a rota e o percurso da sua vida em relação aos sintomas que você sente, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, baixo merecimento e qualquer que seja o sintoma. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e já deixar o seu gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e compartilhe com mais pessoas. Então bora para esse vídeo que está excelente. As razões das emoções existirem é muito simples. É só a gente olhar para o nosso contexto, para os nossos ancestrais. As emoções, na verdade, elas surgiram por um modo sobrevivência, lá dos nossos Neandertais, que é quando eles precisavam se comunicar, a primeira coisa que eles precisavam manifestar eram as reações não verbais. Então, antes de você comunicar algo com a fala, nós já transparecemos isso no nosso corpo, na nossa fisionomia, com a tristeza, a raiva, a alegria, o medo. Então são várias, o nojo, né? Então são várias reações fisiológicas que as nossas emoções atingem com a comunicação não verbal. Então quando a gente para entender que as emoções existem por um simples fator, que é de sobrevivência, e serve para comunicar o bando que algo de errado não está certo. E quando a gente percebe essa dinâmica, a gente começa a entender o nosso contexto. Porque muitas coisas que estão nos acontecendo na nossa vida atual hoje que geram esses impulsos e essas reações que a mente nos traz. Afinal, essas emoções servem para nos proteger. As emoções são funcionais, tem o porquê elas existirem. Então, se acontece algo real ou imaginário com você, a sua mente capta essa informação, guarda bem guardado, e quando ela precisar manifestar, ela vai comunicar isso verbalmente ou principalmente, que é 80% do caso, não verbal. Então a gente sempre manifesta as nossas emoções com o corpo, né? A gente está para cima ou a gente está amedrontado, né? A gente está em postura. Então a comunicação não verbal sempre quer dizer alguma coisa. Então como que você pode pegar essas informações que eu estou passando para você e trazer para o seu contexto? Vamos perceber o seguinte: nós temos 7 emoções primárias, certo? A partir dessas emoções são derivados os sintomas. E o sintoma é tudo aquilo que a gente sente, né? O amor, o ódio, a alegria, a paixão. São diversos os sintomas, o ciúme, né? Só que os sintomas, eles são derivados das emoções. Então a emoção por si só, como eu falei no último vídeo, as emoções primárias, né? Na verdade são uma ação cru, que é um indicativo de algo que não está tão bem na sua vida. Por ela ter sido recorrente, pela sua mente ter captado vários contextos e somatizado em um único lugar, digamos assim. Por isso que os sintomas surgem. Porque é a somatização de tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, também já falei isso num outro vídeo, que determina onde que você se encontra hoje. Então, por exemplo, você está num contexto de ansiedade. Normalmente, o contexto de ansiedade, ele está muito relacionado ao medo. Aí que a gente explora a emoção primária,
que é o seguinte: medo do quê? Medo do que você está passando? Medo de ficar sozinho? Medo de se sentir rejeitado? Medo do sucesso? Medo de fracassar? Medo de morrer? Então são diversos os sobrenomes que o medo tem. Então a emoção primária é o medo. Mas o que você entende desse medo? Onde que você se encontra dentro desse medo? Porque pode estar dentro desse contexto do medo, mas também pode estar no contexto de raiva. Raiva de alguém, raiva de alguma situação, raiva porque não deu certo. E isso vai gerando acúmulo em você. E a sua mente, ela capta através dos fatos e interpreta como ela quiser. E somatiza, guarda as informações para que ela use a seu favor. Por isso que quando os sintomas vêm, né, a taquicardia, a falta de ar, gastrite, problema no estômago, seja qual for o sintoma, físico ou emocional, para a sua mente é um comportamento positivo, porque ela está fazendo a função. E qual que é a função? Proteger você de ameaças externas, que é aquilo que a gente consegue ver, e ameaças internas, que é aquilo que só está dentro da nossa cabeça. Então você conseguindo entender e mensurar que as emoções têm uma função, você já começa a tirar um pouco o peso do ombro. Porque você fala assim, tá, se eu tô me sentindo ansiosa, quer dizer que possivelmente eu tenho medo de alguma coisa. Esse medo é o quê? Medo do futuro? Mas tá, o futuro é só uma projeção do meu passado. Então quer dizer que o meu passado foi muito ruim. Por isso que eu espero que o meu futuro não seja tão bom assim. Isso me amedronta. Eu não sei o que eu vou ver lá no futuro. E se for algo muito parecido com o meu passado? Então, de fato, eu não tenho medo do meu futuro. Eu tenho algo relacionado ao meu passado que eu não consigo entender, interpretar, ou melhor, digerir, para dissolver isso e deslumbrar de um futuro mais leve, mais consciente e mais feliz. Então, o medo que está relacionado a alguma coisa, algum evento que te aconteceu lá no passado, ofusca a sua visão do futuro. E você projeta, você faz uma projeção. E isso significa o quê? Você se limita e boicota o tempo todo. Em outras palavras, mais técnicas, é uma autopreservação. A sua mente está te protegendo de algo que já te aconteceu, que foi ruim, não foi gostoso, foi amargo. E ela não quer que você mais passe por isso. Né? Eu já falei em outro vídeo também que a mente é como se fosse uma mãe super protetora. Ela te protege com unhas e dentes. Então ela interpreta conforme as programações que estão dentro de você. E como que a gente utiliza isso? Através das emoções. Ai, Júnior, então me explica como que o nojo, como que a alegria me protege. Bom, como eu falei, as emoções que mais aparecem no meu consultório, nos atendimentos, é raiva, tristeza e medo. E quando aparece o nojo? Mas o nojo, ele é como se fosse antecede, é uma consequência, né? Ele antecede alguma emoção primária. Então você sentiu nojo, sei lá, você foi abusada e a partir dali você começou a ter nojo das suas relações. Um exemplo que já aconteceu dentro do consultório. Ou seja, a emoção do nojo veio para proteger que, tipo, aquilo não é bom. Não dá, não desce, é perigoso. Então ele antecede uma emoção. Depois do nojo vem o quê? O medo. Medo de ser abusada, medo da tal pessoa, medo de homem, medo de relacionamento. Então são várias situações que abrangem. Parece complexo, mas quando você entende onde que você está e o que você sente, essa autonomia de si mesmo relacionada às suas emoções, as coisas começam a ficar mais claras para você. Você consegue ter mais autonomia, ser autônomo de si mesmo, que é a proposta que eu ofereço aqui. Que você se entenda, que você se perceba onde que você está. E, obviamente, eu tenho um passo a passo para te direcionar, mostrar para você, tintim por tintim, de onde você está e como que você pode aprender consigo mesmo. Porque apenas
observar. Mas não só observar e parar e olhar. É observar a partir de uma informação, de um conteúdo, de um conhecimento para que você aplique na sua vida. Se você tiver interesse e quiser caminhar junto comigo, tem um link aqui embaixo, mas se não, continue aqui que eu vou te ensinar de uma forma muito leve, muito didática, para que você entenda, nem que seja um pouquinho, através dos meus vídeos, através do conhecimento que eu estou te passando. Se esse vídeo te contribuiu de alguma forma, como eu já falei no começo do vídeo, deixa o seu joinha, faça um comentário se surgiu alguma dúvida e até o próximo vídeo. Beijo no seu coração e a gente se encontra.